Boa noite a todos, então. Vamos começar aqui essa palestra. Primeiro de tudo, eu queria agradecer o convite mais uma vez aqui do Instituto Santo Atanásio, que muito me honra estar aqui, vocês podem ter certeza. Todas as vezes que eu venho, podem me convidar se vocês acharem justo ainda, pelas coisas que eu falo, a relevância do que eu falo, né? Enfim, estou sempre à disposição de vocês. O título da palestra que eu vou apresentar aqui é O que é a ciência? Uma resposta clássica. Por que eu falo... por que é a resposta clássica? Na verdade, assim, é uma resposta... Eu não vou ficar entrando em detalhes aqui da filosofia platônica, aristotélica, tomista, até porque o que eu entendo? Primeiro eu tenho que falar assim, uma resposta clássica, né? Vou começar por aí. Eu entendo a perspectiva clássica até a Idade Média, especificamente. Essa é o meu corte ali daquilo que eu entendo por clássico. Clássico, né, ao meu modo de ver, não é só o antigo, é o antigo e o medieval. Porque eu gosto de fazer essa distinção, eu vou falar mais daqui a pouco sobre isso, para mostrar como a modernidade há uma ruptura de fato na visão de mundo das pessoas e qual foi o impacto disso nisso que nós chamamos de ciência. Então vamos começar a ver aos poucos isso, o que é ciência. Primeira coisa, quando a gente fala em ciência hoje em dia, até porque, vejam bem, hoje é dia 10 de outubro de 2023, né? Para ficar bem registrado, 10 de outubro de 2023. Há 3 anos atrás teve essa doença que apareceu aí, que é a Covid, enfim. E houve muita discussão, o que é ciência, o que não é ciência. Normalmente as pessoas levantavam para falar, você é anticientífico, não é assim? E usavam a expressão ciência como se fosse um tacape, né? Um pedaço de pau para bater na cabeça do outro, você não é científico, pá. Mas mais nada, pá. Ou seja, a ciência virou um tacape ao invés de ser o que ela é de fato, né? Eu gosto muito da definição de ciência como conhecimento racionalmente fundamentado, né? É uma definição que eu gosto muito. Mas quando as pessoas falam, e vou chegar nele daqui a pouco, quando as pessoas falam em ciência, a primeira coisa que vem na cabeça delas é o quê? Lá um Becker, né? Um Erlenmeyer, uma bureta, um balão volumétrico e até um cara com cabelo meio assim bagunçado para falar, olha, é cientista, né? Enfim, é isso que vem na cabeça das pessoas em geral, ou seja, existe uma concepção do que é ciência, vamos dizer assim, vulgar. E, infelizmente, aqueles que lidam com ciência, como nós falávamos aqui um pouquinho antes de começar a gravação aqui, aqueles que falam em nome da ciência normalmente não têm a menor noção do que a ciência é, né? Porque falta fundamento. E é claro, pessoal, quando eu falo fundamento, isso para mim é uma expressão muito cara quando eu falo em fundamento. Porque toda vez que eu falo em fundamento, eu gosto de deixar bem claro, fundamento vem de fundo, né? Fundo é aquilo que é a base, é aquilo que sustenta alguma coisa. Então a pergunta é, o que fundamenta aquelas coisas que você acredita de fato? Porque, por exemplo, quando você entra num curso superior e tal, de qualquer área, infelizmente, as pessoas não estão preparadas para discutir os assuntos no que há de mais profundo, no caso profundo, ou seja, naquilo que é o fundamento das coisas. Infelizmente o cara hoje, sei lá, você pega uma graduação dessas mais consideradas científicas, da ciência, né? Pega uma graduação de física, por exemplo. Eu já tive num curso que era anexo, vamos dizer assim, da graduação de física. Cara, a última coisa que você ia fazer lá era ler, por exemplo, os princípios matemáticos de filosofia natural do Newton. A última coisa que você ia ler era ler os princípios. Ou seja, um estudante que vai para a área da física hoje, que é considerado, vamos dizer assim, como regra geral, na cabeça do vulgo, como sendo a ciência, o sujeito que está entrando ali, ele não tem o menor preparo para discutir o que é ciência propriamente dita. Ele tá entrando naquele curso, o cara vai discutir um monte de coisa, várias coisas, matemática de altíssimo nível. Uns anos atrás, eu ia tentar recomeçar a estudar cálculo diferencial integral.
Aí eu tinha umas aulas lá da Univesp, uma coisa, acho que era uma universidade lá de São Paulo, dessas públicas, tinham várias aulas de cálculo, várias aulas de física e tal. Aí o sujeito me dando aula de física, não foi cálculo não, minto, foi física. Ele dando aula de física 1, ele falou assim, e o tempo? Na hora que ele foi definir o tempo, ele falou assim, tempo é aquilo que você marca no relógio, né? Falei, pô, o cara me define tempo como aquilo que você marca no relógio, pô, no curso superior. E vamos lá, se eu não me engano era da Unicamp aquele curso. E aí você imagina o cara que fala que tempo é aquilo que você marca no relógio. Cara, vamos lá, um sujeito para ser professor numa universidade dessa, ele tem que ter no barato, um doutorado. Todo mundo sabe disso. Para o cara me definir tempo como aquilo que você marca no relógio, eu falo, peraí, alguma coisa está muito errada na cabeça daqueles que estão pensando em, vamos dizer assim, tratar de ciência no país. Você pode até falar assim, poxa, mas ali não era momento para essa discussão. Me desculpa, é momento sim. É momento para discussão sim. Porque é ali que ele vai criar os fundamentos de fato da ciência que ele está interessado ali com os alunos dele, por exemplo. Eu falo isso, por exemplo, vejam, tem não sei se vocês conhecem, não sei se pronuncia assim, na época o pessoal pronunciava assim, né? O livro Cálculo, do Leitold, não sei se o pessoal usa muito o livro do Leitold, eu usei o livro do Leitold para Cálculo 1. Depois eu usei no Cálculo 2 o livro da minha professora mesmo, que me deu aula no Cálculo 1, que ela era uma professora autora de livro de cálculo. Maria Cândido Morgado, né? Era o livro do cálculo dela. Física a gente usava o do Moisés, lá na UFRJ. Né? Alguns usavam o Halliday, o Walker, o Resnick também, mas quem queria os exercícios mais cavernosos usava o Moisés. Aquela edição escrita à mão ainda, hein? Eu peguei a transição para a edição escrita digitada. Enfim, assim, edição raiz, não é isso? Então, olha só, enfim. Mas o Leitold, eu lembro agora, brincadeiras à parte, eu lembro o Leitold, logo no início do livro, ali no capítulo 1, quando ele vai falar sobre o número, ele é bem honesto ali naquele ponto. Porque é um livro grande, assim, grosso de cálculo, mas logo no primeiro capítulo ele pega e fala assim, o número é uma discussão que é para ser feita em outro momento. Nós não vamos discutir essa questão aqui agora, porque isso é uma questão que envolve muito mais fundamento de matemática, exige um conhecimento de filosofia que nós não estamos dispostos a entrar nessa seara agora. Ele fala algo parecido aqui, eu estou parafraseando. Perceba a honestidade do autor quando ele fala esse tipo de coisa, ou seja, ele tem consciência de onde ele está, qual o terreno dele, estão entendendo? Agora, estou falando isso tudo por quê? Porque, em geral, as pessoas têm uma noção de ciência que é vulgarmente desse jeito. Ou seja, a ciência como essa coisa que é intocável, que você vai para um laboratório, faz o experimento e verificou ok. Não é assim? Essa é a noção mais básica, ou seja, tubo de ensaio, não é assim? Estudo de anatomia, verificação, o estudo dos ossos ali na anatomia, músculos, aquela coisa toda. Isso é ciência também. O problema é que só isso não é ciência. Essa é a questão. Então, assim, fazendo essa primeira introdução, então, para falar o seguinte, olha, existe uma concepção vulgar do que é ciência. E essa concepção vulgar está na cabeça daqueles que fazem ciência, infelizmente. Porque eles são operadores da ciência. Não tem essa coisa que o pessoal fala hoje em dia, operador do direito? É o cara que faz faculdade de direito, mas vai só aplicar a lei. Ele não vai entender quais são os princípios últimos que regem o direito. Né? Eu lembro que eu tenho um amigo, estudou comigo na faculdade, o professor Carlos Ramalhete. O avô dele, se eu não me engano, foi ministro do STF lá nos anos 80, se eu não me engano. Clóvis Ramalhete. E aí ele falava que o avô dele, para entrar na faculdade, não sei o quê, tinha prova de latim, assim, num nível bem hard ali, bem difícil mesmo. Então, assim, não era qualquer um que entrava na faculdade de Direito. Ou seja, o sujeito ele já tinha que ter uma predisposição para um preparo para estudar os princípios daquilo que ele ia ver ali na área do direito. Hoje esse preparo não existe mais, ao ponto de eu ter um outro amigo, muito amigo, assim, eu posso falar assim francamente, porque ele já falou isso publicamente, eu não tenho problema nenhum. Ele falou que ele entrou na faculdade de física e não sabia fazer contas básicas de matemática. Básicas, coisas que um aluno de 5º ano do fundamental, que estuda decentemente, vai saber fazer.
Ele entrou, literalmente, ele fala isso publicamente. Grande amigo que eu tenho. Agora, mas o que é ciência, então? Dentro dessa perspectiva? Porque, como eu falei, existe, então, essa aura, vamos dizer assim, vulgar do que é ciência, que muita gente que lida com ciência entende ciência desse modo vulgar, e existe um modo que eu venho propor aqui, que é a visão clássica do que é ciência, que é muito mais ampla e profunda do que essa visão anterior. Vocês vão ver porque é ampla, porque abarca esse modo atual do que se entende por ciência, tem outros aspectos a serem levados em consideração e aprofunda muito mais os assuntos do que o que é feito por aí em geral. Tá? Então, o primeiro grande mito que a gente tem que pensar logo de cara é como é que a gente quebra essa noção de que ciência é só aquilo que é feito da modernidade para cá. Daquilo que mais ou menos as pessoas chamam de método científico ali, né? Francis Bacon e tal, né? De você observar, se questionar, né? Assim, criar uma hipótese, fazer um experimento para verificar a hipótese. Se o experimento verificou, avança com a ciência. Você comprovou a hipótese. Se você não verificou o experimento, você precisa coletar mais dados, ou você precisa criar uma nova hipótese, não é assim? Ou então tem algum fenômeno ali que você não estava supondo que está acontecendo, ou seja, você precisa melhorar a coleta da sua observação. Então, as pessoas em geral entendem ciência nesse sentido, né? Só que a ciência experimental, não é que ela foi inventada ali naquele momento. Ela foi, naquele momento ali, você teve uma perspectiva de pegar e falar o seguinte, olha, vamos passar a fazer desse jeito aqui, porque o que nós queremos é verificação experimental. Mas essa verificação experimental, ela já tinha uma longa história ali na história da ciência ou da filosofia, vamos dizer assim. Já havia uma verificação experimental desde muito, muito antes. Nós poderíamos retomar aqui, por exemplo, lá no século VI a.C., com Tales de Mileto, por exemplo, quando ele pergunta do que são feitas todas as coisas. Né? Essa é a pergunta primordial dos pré-socráticos. Né? Qual é o elemento primordial de todas as coisas? Do que são feitas todas as coisas que existem? Né? Tales vai dizer que todas as coisas são feitas de água. Anaximandro, discípulo de Tales, vai dizer que todas as coisas são feitas de um elemento indeterminado. E olha que a resposta dele pode ser até considerada atual, né? Sob certo aspecto. A indeterminação da matéria, por exemplo. Porque a matéria é indeterminada, de fato. E aí, você para pensar o seguinte, o Anaxímenes, por exemplo, vai falar que tudo é feito de ar. É claro que esses sujeitos, quando eles evocavam um princípio, ou seja, uma causa para fundamentar a ordem das coisas, eles tinham que, de algum modo, olhar para as coisas que estão na realidade e tentar, vamos dizer assim, buscar uma razão que explicasse aquele tipo de coisa ali. E aí nós podemos voltar ainda mais. Se você voltar, por exemplo, antes da história da filosofia propriamente dita, surgindo ali, claro, assim, estou falando de uma proto-filosofia com Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parmênides, estou chamando de você ter uma proto-filosofia, porque filosofia mesmo, se a gente levar ali o que a filosofia é de fato, por exemplo, você vai ter origem com Sócrates, né? Propriamente dito. Mas ali você tem uma proto-filosofia. E antes disso, você tem uma perspectiva, vamos dizer assim, mítica, não é verdade? Homero, Hesíodo, não é assim? Essa perspectiva mais mítica. Veja, por exemplo, sei lá, se você pega, por exemplo, o mito do Cronos, né? O tempo, né, que devora os seus filhos, devora os seus próprios filhos. Essa questão dele devorar os filhos, o Cronos, né? Que já é uma certa ordenação, porque antes dele era o caos, né? Já é uma certa ordenação. Se nós pararmos para pensar, isso já, sob certo aspecto, não é um tipo de conhecimento. Não estou falando que é um conhecimento racionalmente fundamentado, mas já é um tipo de conhecimento. Por quê? Qual foi o meu ponto de partida aqui? Que eu já até falei que definição de ciência. Conhecimento racionalmente fundamentado. Então, o que é conhecimento, né? Conhecer, na verdade,
né? A palavra conhecer, você pega esse co, né? É junto, né? E esse conhecer, ele vem de gnosis, em grego, né? Esse gnosis, gnosis, quando se... A Siri tá falando. Esse conhecer... Peraí, senão a Siri vai ficar me atormentando aqui. Então, assim, esse quando você escreve cognosis, vira cognosis, conhecer, né? Esse gnosis é conhecer lá em grego, ciência, né? Conhecimento, mas é o quê? O conhecer no sentido de você trazer a coisa para junto de você, né? É você cercar a coisa. E o é esse junto, de fato. Então, conhecer é você cercar a coisa e trazê-la junto para você. Isso é conhecer. Agora, como eu acabei de citar, existe a perspectiva mítica, que é um tipo de conhecimento ali. É um tipo de conhecimento. Vejam que, olha só, por exemplo, você pode até falar assim, mas os gregos acreditavam piamente naquele tipo de coisa. Mas vejam, aquela perspectiva grega, ela já era em si mesma o quê? Ela era um modo de você ler a estrutura da realidade como um todo também. Os gregos podiam até acreditar de fato que existia um deus chamado Cronos, Zeus, etc, etc. Mas ali havia de fato uma estrutura, um modo de você ler a realidade. De perceber o seguinte, todo mundo aqui é homem maduro. Spudaios, né? O homem viril, maduro ali. Spudaios aner. Todos nós sabemos a importância do tempo. Nós não podemos perder tempo, não é verdade? Temos que aproveitar o nosso tempo do melhor modo possível. Porque se nós não aproveitarmos o tempo devora a gente. Essa é a perspectiva grega, ou seja, de você evitar que você seja devorado pelo tempo. E é lutar contra ele. Ou seja, é uma gigantomaquia nesse caso aqui, ou seja, uma luta de gigantes, de fato. É um deus contra outro deus, né? Ou seja, você, senhor da sua vida, lutando contra esse caráter, vamos dizer assim, do tempo que te consome. Tá? É claro, senhor da sua vida eu falo... Claro, existe o senhor dos senhores, obviamente, vocês entendem que isso aqui que eu estou falando é proporcional, obviamente. Mas, então assim, dessa perspectiva, então, do que é ciência, então, do que é conhecimento, né? Que é esse apropriar-se de algo que está ao seu redor, perceber, ser capaz de captar a realidade, os gregos conseguiram ordenar esse tipo de coisa. Falar o seguinte, olha, como Platão, propriamente dito, né? Platão ele vai pegar e vai falar o seguinte, bom, como eu posso ordenar isso que eu estou captando da realidade? Claro que não foi Platão de fato, começou com Sócrates, como eu falei. Sócrates ele começa a ordenar esse tipo de coisa e é Platão quem vai, vamos dizer assim, dar o passo inicial para deixar algo escrito aí e para desenvolver mais aquilo que já estava em Sócrates. Aristóteles também vai dar uma continuidade a esse tipo de coisa. Mas como é que entra então essa questão da ciência para Platão, propriamente dita? Aquilo que nós chamamos de ciência. Veja, Platão ele vai ser o primeiro ali a distinguir entre duas instâncias de conhecimento. O conhecimento que ele vai chamar de episteme, né? Epistêmico, né? Episteme, que é o conhecimento fundamentado, né? E o conhecimento não fundamentado, que ele chama de doxa. O primeiro, que é o conhecimento fundamentado, é o que vai, vamos dizer assim, gerar a verdadeira ciência, vamos dizer. E o outro, que é a doxa, que vai gerar uma ciência não fundamentada. Aí você fala, mas Rodolfo, ciência é só isso? Só a episteme, ou seja, conhecimento racionalmente fundamentado? Não. Vejam bem, um camponês que está arando a terra ali, ele pode não saber detalhadamente, em termos de fundamento último, do que está acontecendo ali, quando ele coloca um adubo, ele pode não saber detalhadamente o que está acontecendo ali. Mas ele sabe que se ele colocar uma determinada quantidade de adubo, a plantação vai para frente. Se ele fizer o contrário, o negócio não avança. Ou seja, aquele conhecimento ali ele recebeu
de modo fundamentado na universidade, bababá, tudo bonitinho? Não. Ele aprendeu de quem? Do pai dele, que aprendeu de quem? Do avô, que aprendeu do tataravô, que aprendeu com tataravô, e aquilo ali foi passado de geração em geração. Alguém não aprendeu com ninguém, alguém teve que desenvolver aquilo. Mas não desenvolveu de modo pronto. Desenvolveu o quê? Começou a melhorar. E aí o outro foi percebendo, a outra geração foi percebendo, foi melhorando. O que é isso? Isso é cultura. Isso é cultura. É a transmissão de uma geração para outra daquilo que a geração anterior recebeu e aperfeiçoou. É claro que nos últimos tempos aí as gerações acabaram perdendo coisas de alta cultura, né? Então, assim, o Platão, ele faz essa distinção entre episteme e doxa, que já está em Sócrates, né? Mas o Platão ele leva à frente essa distinção. Episteme é o conhecimento fundamentado, doxa é o conhecimento não fundamentado. Como é que essa divisão ela vai acontecer? Qual a importância disso? A importância é o seguinte: o Platão ele vai falar que o conhecimento ele se dá de modo gradativo. Ele fala, inclusive, lá na República, da linha dividida, do mito da linha dividida, um dos mitos famosos de Platão, que ele fala que existe uma divisão entre esse mundo aqui onde nós estamos e um mundo que não é material. Ou seja, esse mundo aqui ele chama de mundo sensível, que é o mundo que nós captamos pelos nossos sentidos, e o mundo inteligível, que seria um outro mundo que nós captamos com a nossa inteligência. Só que não existe só essa gradação estanque, vamos dizer assim, mundo sensível e mundo inteligível. Aqui nesse mundo também existe uma gradação, segundo Platão. E nesse outro mundo também existe uma gradação. Ele vai falar que existe mais ou menos assim 4 passos até você ter a contemplação do bem, que na República é o ponto mais elevado de toda a existência. Depois, né, no Platão mais tardio, ele chega a mencionar o uno, que seria idêntico ao bem. Então, mas na República ele fala do bem. Mas quais seriam essas gradações, então? Primeiro nível aqui de conhecimento. Então, nós estamos aqui no mundo sensível, certo? Por exemplo, quando eu olho para essa caneca aqui, dali para cá, eu vejo que tem uma sombra aqui. Então, o Platão vai falar que o primeiro nível de conhecimento é o conhecimento das sombras. Porque, de fato, você conhece a sombra. Ela está aqui, você não pode negar. Só que quando você olha apenas para uma sombra, né? Se você estiver olhando apenas para uma sombra qualquer, sem olhar para o objeto que deu origem a ela, você, segundo Platão, tem apenas uma conjectura. Você não tem o conhecimento pleno. Vejam, é um tipo de conhecimento? É um tipo de conhecimento. Mas é um conhecimento que ele chama de conjectura. Então você tem, quando você olha para a sombra, você tem conjectura. E quando você deixa de olhar para a sombra e olha para o objeto do conhecimento, por exemplo, essa caneca que está com água. Quando você olha diretamente para o objeto, todos concordam que está num nível de conhecimento melhor do que a sombra. Porque, primeiro, a sombra ela é bidimensional, ela não tem cores, não é verdade? Ela tem uma forma, por exemplo, se eu olho para essa forma aqui, dependendo até do modo como eu olho aqui, eu tenho até diferentes perspectivas, porque a luz que está vindo aqui está me dando a sombra só nesse momento, nessa região. Se eu olho já daqui, já não vejo, nem consigo ver a sombra mais, para vocês terem uma ideia. Por que eu estou falando isso? Aqui eu tenho a sombra. Quando eu olho para a caneca, o que eu tenho? Eu tenho uma tridimensionalidade, eu tenho uma, vamos dizer, uma textura da caneca, que na verdade é uma dureza aqui, né? Eu tenho cores, enfim, eu tenho várias outras características que a mera sombra não me dá. Mas Platão ainda vai falar o seguinte: olha, você ainda tem ali não é conhecimento pleno ainda. O que você tem da caneca é apenas o quê? Uma crença de que a caneca é isso daqui. E não é. Isso aqui é uma caneca material. Por quê? Porque, para Platão, depois, nós vamos chegar nesse nível ainda, vai existir uma caneca que é a essência da caneca, que dá origem a todas as canecas. Mas vejam, esse aqui é o nível físico. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Esse aqui é o nível físico ainda. É o nível sensível. Agora, olha só que interessante. O nível físico, que seria a physis, a palavra physis é natureza em grego.
Da origem à palavra física mesmo. Ou seja, os físicos estudam o quê? A natureza, não é verdade? Os físicos estudam a natureza. Isso aqui que está ao nosso redor. Mundo material, vamos dizer assim. Só que olha só que interessante. Platão é aqui que ele coloca a linha dividida. Porque aqui eu tenho o mundo físico. Acima desse mundo físico aqui, ele vai falar o seguinte, olha, a partir daqui para cima eu tenho o mundo dos objetos matemáticos. Como assim? Para pensar. Eu não preciso nem olhar para essa caneca mais aqui agora nesse momento. Mas se eu falo em caneca, todo mundo sabe que nesse caso aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter um círculo, na verdade, superior, um círculo inferior com uma alça. Isso se aplica a todas as canecas, não é verdade? É como se fosse o seguinte. Vou dar outro exemplo aqui. Imagina que você está na rua, você está de costas e passa um carro, de lado, o sol está lá do outro lado, passa só a sombra perto de você. Você fala, opa, qual tipo de carro que passou aqui? Qual tipo de coisa que passou? Porque se você tivesse com os ouvidos tapados e só vendo, talvez nem carro você soubesse que foi o que passou. Poderia ser qualquer outra coisa, concordam? Poderia ser qualquer outra coisa. Agora, se você olha para o carro, você fala, opa, aquilo que passou foi um carro. Mas concordam que acima desse nível de carro, existe, por exemplo, a forma matemática do que é um Fusca, a forma matemática do que é um Fiat 147, a forma matemática do que é um Gol, não é assim? Porque quando a gente olha um Gol, você vai comprar um capô, bater o carro, vai comprar o capô do Gol. O capô do Fusca não entra ali. Porque em termos matemáticos, um veículo é diferente do outro. Você sabe matematicamente que aquilo ali não é a mesma coisa. Então, no nível matemático, o chassi do Gol ele tem uma forma, o chassi do Fusca ele tem uma forma, o chassi da Kombi tem uma forma. Não é assim? Isso é o nível matemático. Agora, para pensar o seguinte. O que o físico, em geral, ele faz? Ele não está lidando com isso daqui, em geral. A não ser que seja o físico experimental, tudo bem, mas o cara entra na faculdade, ou vai fazer cursinho de física, ele está preocupado com a matemática do negócio, concordam? Ele preocupado com a matemática significa que ele não está preocupado com isso daqui, ó. Ele está preocupado com um nível acima daquele dali. Então ele não está mais no nível da física, ele está no nível da matemática, que é o próximo nível que o Platão está falando ali, para além daqui do mundo sensível. Todo mundo está captando o que eu estou dizendo? Então veja, nível das sombras, conjectura. Nível do objeto físico, crença. Nível dos objetos matemáticos, conhecimento matemático. Só que existe um nível mais profundo ainda e mais elevado do que esses todos que eu acabei de mencionar, que é o nível das ideias. Por exemplo, a ideia do que é automóvel. Todos concordam. É como se eu tivesse que fazer uma imagem assim, olha. Nível das ideias. Ideia de automóvel. A ideia de automóvel guarda nela a ideia do quê? A ideia de automóvel. Guarda nela a ideia do que é Fusca, do que é Kombi, do que é Fiat, do que é Toyota Corolla. A ideia de automóvel guarda tudo isso. Tá claro? Essa ideia guarda todas as ideias desses automóveis que são objetos matemáticos, que tem uma forma já matematizada. A ideia do que é um Fusca já não é mais a ideia mais elevada. A ideia mais elevada é a ideia de automóvel. Por quê? Porque a ideia de automóvel guarda a ideia do que é Fusca, do que é o Fiat 147, do que é a Kombi, que, por sua vez, essas coisas vão se manifestar aqui no mundo da matéria, o quê? Por meio de um Fusca que está lá na rua, que vai gerar sombra. A pergunta é, então, vamos lá. Nível da sombra para Platão, conjectura. Nível do objeto sensível, crença. Nível dos objetos matemáticos, conhecimento matemático. E o nível das ideias?
Platão chama de dialética. É a dialética que te conduz a essas ideias. Mas o que é dialética? A dialética, ela nada mais é do que dia, né? Esse caráter, vamos dizer assim, duplo, né? Dia, esse caráter duplo. E lética vem de logos mesmo, é razão. Então, o que seria dialética? É uma dupla razão? Bom, veja bem, não é que é uma dupla razão em sentido absoluto, mas é você utilizar da sua capacidade racional para analisar a coisa sob duas perspectivas diferentes. Imagina o seguinte, isso é um típico do diálogo socrático, tá, pessoal? Das obras de Platão, tá? Eu venho e proponho faço uma proposição aqui, sei lá, igual tá lá na República, né? O Trasímaco fala lá que justiça é fazer bem aos amigos e prejudicar os inimigos, não é isso? Então ele tem uma proposição A. O que a outra pessoa pode fazer aqui? A outra pessoa ela vai fazer o quê? Ela vai contra-argumentar isso que esse sujeito A falou. Ele vai mostrar que não é bem assim. Então aqui eu tenho uma razão e aqui eu tenho outra razão. O que esse sujeito A ele vai ser obrigado a fazer, se ele é honesto? Esse aqui, o A, falou algo. O B refutou o que ele disse. O que o A vai ter que fazer? Vai ter que melhorar o argumento dele, concordam? Ele vai ter que propor algo melhor do que antes. Ou seja, o novo argumento do A é melhor do que o que ele tinha apresentado antes e, vamos dizer assim, entre aspas, vacinado contra a refutação que o primeiro sujeito fez aqui. Só que esse sujeito aqui pode fazer o que de novo? Pode refutar novamente o que ele disse, concordam? O que o sujeito A vai ser obrigado a fazer? Vai ser obrigado a melhorar o argumento, melhorar aquilo que ele disse. E o sujeito B vai contra-argumentar. Esse é o processo dialético. Dialética é isso. É você ter uma posição e uma contraposição. E na medida que você vai melhorando a sua posição, o outro vai melhorando a posição dele também. O que seria a ideia segundo Platão? Eu vi essa definição uma vez, nunca mais esqueci. A ideia para Platão é o termo final desse processo dialético. Isso é a ideia. Repetindo, a ideia para Platão é o termo final do processo dialético. Quando você chegou num ponto que você não pode nem mais refutar aquilo que foi afirmado e nem melhorar aquilo que foi afirmado. E vejam, esse processo todo, ele culmina não apenas com o processo dialético em si. Olha o que eu estou querendo dizer aqui agora. O processo dialético ele é o caminho que vai fazer você contemplar as ideias. É semelhante a um sujeito que sobe uma montanha. Ele sobe a montanha, ou seja, a montanha é como o caminho para subir a montanha é o processo dialético. Mas é chegando lá em cima na montanha, porque ele vai ter aquele visual maravilhoso, é lá em cima que ele vai o quê? Ver diretamente, a contemplação. A dialética é esse caminho que leva o sujeito lá para cima. Para o quê? Contemplar as ideias. Isso é dialética. E vejam, isso porque eu estou falando do Platão. Porque logo em seguida, o Aristóteles vai dar prosseguimento a esse tipo de questão levantada por Platão em termos dialéticos. Por quê? Veja bem, o Aristóteles ele vai aproveitar essa noção de confronto de ideias. E aí eu queria mencionar, por exemplo, o estudo do professor Olavo de Carvalho, que todos aqui já devem conhecer, que é o Aristóteles em Nova Perspectiva, que ele fala lá da teoria dos 4 discursos. Na teoria dos 4 discursos, isso aqui é muito importante, inclusive, por exemplo, nas minhas aulas de debate e oratória, eu com certa frequência menciono os 4 discursos, porque é fundamental o sujeito conhecer os 4 discursos para ele minimamente entrar na discussão do que é ciência. Então vejam,
Começamos aqui com o Sócrates fazendo a distinção entre episteme e doxa. Platão aprofunda isso. Platão depois faz uma distinção entre os graus, né, de você conhecer as coisas. E o Aristóteles vai aprofundar ainda mais isso. Por quê? O que seria esse discurso, por exemplo... Quais seriam esses 4 discursos que o Olavo de Carvalho descreve lá no Aristóteles em Nova Perspectiva? Na verdade, ele até fala que ele não foi o primeiro. São Tomás de Aquino já tinha percebido isso, só que ninguém antes dele tinha desenvolvido. Ele foi o primeiro a desenvolver de fato isso. E ele fala o seguinte, olha, nós temos 4 discursos. Quais são? Discurso poético, discurso retórico, discurso dialético e o discurso lógico ou analítico. O que seria o discurso poético? O discurso poético, ele é um discurso que é o discurso, vamos dizer assim, da mera possibilidade. É o discurso daquilo que é o seguinte, olha, eu posso escrever sobre qualquer coisa desde que aquilo não seja impossível, tá? Ou seja, aquilo não seja contraditório com a realidade. Por exemplo, sei lá, eu posso fazer criar uma história de uma vaca voadora e todo mundo aqui vai entender. Por quê? Porque não é contraditório você imaginar uma vaca voadora, né? Não é contraditório isso. Você pode imaginar uma história com vaca voadora. Agora, esse discurso é da possibilidade. Então, bom, estando dentro da possibilidade, você pode escrever qualquer coisa, mas não significa que aquilo seja verdadeiro, percebem? Uma vaca voando não é verdadeiro. Né? A menos você fala assim, mas a vaca passou um furacão ali, levantou a vaca, sei lá, mas peraí, ela não está voando como nós entendemos a palavra voar pelos seus próprios esforços. Nesse sentido, o ser humano não voa, nem tem potência para voar, né? Pelos seus próprios esforços, não. Assim, sozinho não, com uma máquina, alguém, enfim, sei lá. Mas sozinho não tem como. Agora, quando nós saímos desse nível de possibilidade, ou seja, de que tudo é possível, como é que nós encaminhamos para a verdade? Nessa teoria dos 4 discursos, você tem o quê? Tem o discurso retórico. O que seria o discurso retórico? Eu queria mostrar um pouco a distinção entre o discurso retórico e o discurso dialético, porque vocês vão ver que aqui que está o cerne da discussão do vulgo acerca do que é ciência. Por quê? O que é o discurso retórico? O discurso retórico é o discurso da verossimilhança. Ou seja, é um discurso que tem semelhança com a verdade. Ainda não é verdade plena, mas ele parece semelhante. É aquela história, né? Se o sujeito vai a um tribunal, ele tem 10 provas para condenar o sujeito. São provas fortes. Ele tem 10 provas para condenar o sujeito. Ele apresenta 3 provas. O juiz já está convencido de que ele, com aquelas 3 provas, ele precisa apresentar a 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª prova? Não, as 3 provas já bastam. Acabou. Não precisa de mais nada. E o juiz vai julgar com a tranquilidade o seguinte, qualquer um que estivesse no meu lugar faria a mesma coisa que eu. Julgaria do mesmo modo como eu vou julgar. Isso é um discurso retórico, ou seja, é um discurso que visa o convencimento ali mais imediato para as pessoas falarem, isso aí parece verdadeiro. Não vou me assustar com isso, não. Que é diferente do discurso dialético. É aqui que agora que eu queria falar o cerne do que é ciência propriamente dita. Porque veja bem, o que seria o discurso dialético? Sob certo aspecto, ele é um aumento tal do discurso retórico que agora você já não... Você aumenta a probabilidade em tal nível que aquilo muda qualitativamente. Você fala assim, agora isso aqui não é mais provável só. Né? É igual aquele negócio, imagina só, o sujeito pega, vai bater num outro sujeito, ele dá um soco, dá outro soco. Sei lá, você fala, agressão, né? Agora, se ele dá um soco, dá outro soco, dá outro soco, dá outro soco, continua dando soco, e o cara tá desmaiado, ele continua dando soco, dando soco, dando soco, você percebe que mudou a quantidade ali, mudou de tal modo que a qualidade do crime também mudou, saiu de mera agressão para tentativa de homicídio, sei lá. Estão entendendo? Ou seja, você mudou a qualidade do negócio. Aqui também acontece algo semelhante. Ou seja, você tá no discurso retórico, você está convencendo, né? Ali.
mas você aumentou de tal tamanho a prova a quantidade de provas, evidências daquilo que você estava falando antes, que agora você já não está mais simplesmente no nível do convencimento. Você está no nível do quê? Você está no nível dialético, propriamente dito. Ou seja, você não está mais na verossimilhança. Você está no nível de probabilidade da verdade agora. A probabilidade daquilo que você está falando ser verdadeiro é muito maior. E a dialética, o discurso dialético, nesse sentido aqui, ele funciona como já estava funcionando em Platão, no exemplo que eu dei para vocês. Veja, o sujeito ele pega, e aí eu tenho que mencionar também o discurso lógico, né? Vejam que todos eles estão encadeados, né? Porque o discurso lógico, ele é aquela boa e velha lógica aristotélica mesmo, né? De você ter lá o silogismo. O que é o silogismo? É você ter duas premissas e dessas premissas você chegar a uma conclusão. Silogismo mais simples ali. Então você diz, né? Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. É o silogismo mais básico aí. Aí você para pensar o seguinte. Esse silogismo, ele tem uma estrutura nele que independe, vamos dizer assim, do conteúdo que está ali. Se eu digo assim, Deus é amor, o amor é cego, o Stevie Wonder é cego, o Stevie Wonder é Deus. Se eu considero apenas as palavras, concordam? Se eu considero apenas as palavras. Agora, e o conteúdo do que está ali? Deus é amor, o amor é cego. Quando eu falo que Deus é o amor, esse amor aqui não é o mesmo tipo de amor de quando eu falo que o amor é cego. O conteúdo não é o mesmo. Assim como eu falo o amor é cego, o Stevie Wonder é cego, são tipos de cegueiras diferentes. Também. Então eu não posso materialmente, ou seja, o conteúdo daquilo ali, igualar o Stevie Wonder a Deus. Mas o que eu quero dizer é, se eu digo todo homem é mortal, Sócrates é homem, a conclusão inevitável é que Sócrates é mortal. Por quê? Porque no fundo eu tenho uma estrutura na realidade e no discurso baseada no ser, né, assim, baseada numa metafísica, que vai me dizer que as coisas são aquilo que elas são e não outra coisa. Então, quando eu estou aqui diante de uma caneca, eu sei que isso é uma caneca. Né? E aí, veja, o discurso lógico, então, vamos chamar assim, lógica pura, a lógica pura é o que vai sustentar, por exemplo, a possibilidade do discurso dialético aqui. Então, vamos lá, para eu explicar melhor o que eu quero dizer. O que é um silogismo, então? Você tem lá, né? Premissa maior, premissa menor e conclusão. O que você tem na premissa maior? Você tem termo maior e termo médio. Na premissa menor, o que você tem? Termo menor e termo médio. Tem que aparecer ali. O termo médio ele não aparece na conclusão. Então você tem todo homem é mortal. Sócrates é homem. Vejam que o homem apareceu na maior e na menor. Pode ver que o homem não aparece na conclusão. Logo, Sócrates é mortal. O termo médio ele não aparece na conclusão, porque é ele quem dá a liga entre o termo maior e o termo menor das duas premissas. Vejam, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte. Essa estrutura lógica pura, em silogismo, que é o que vai fundamentar o discurso dialético. Exemplo, o sujeito está lá fazendo um estudo sobre vacinas. Está fazendo um estudo sobre vacinas e aí ele vai fazer o quê? Ele vai escrever. Tudo aquilo que ele está escrevendo é a premissa maior dele. Está fazendo uma longa cadeia de raciocínio. Tudo aquilo ali é premissa. Ele está explicando detalhadamente aquela premissa. Depois ele vai fazer o quê? Ele vai escrever uma longa cadeia de raciocínio. O que é aquilo dali? A segunda premissa dele, a premissa menor. Então ele tem, no artigo dele, uma longa cadeia de escrito, que é a premissa maior, uma longa cadeia que é a premissa menor, e depois ele vai escrever uma terceira parte, que é o quê?
a conclusão, onde ele vai unir os dois, vamos dizer assim, os dois termos maiores ali dessa longa cadeia que ele fez na premissa, na primeira parte, com a premissa menor, com o termo menor, né, da segunda parte que ele fez. Repetindo, escreveu um longo texto, premissa maior. Escreveu outro longo texto, premissa menor. Outro longo texto, fazendo o quê? Unindo as duas coisas anteriores. Isso é um artigo científico de alto nível. Olha o que eu vou falar agora. Eu dou aula de debate oratória, né? Normalmente, se o sujeito vai num congresso, sei lá, o cara vai num congresso médico mesmo. Aí o sujeito tá lá falando que a pesquisa dele mostrou isso, mostrou aquilo outro, blá, blá, blá. Eu pergunto, esse sujeito no congresso, em 45 minutos, isso quando é muito tempo, 45, o cara tá com bastante tempo para falar num congresso, né? Mas imagina o cara falando 1 hora direto. Vocês acham mesmo que ele está conseguindo apresentar detalhadamente a pesquisa que ele fez ali, que levou anos fazendo? Não consegue, concordam? Ele não consegue. Em 1 hora, 2 horas, ele não consegue. Então, quando ele apresenta, presta atenção agora no que eu vou dizer, quando o sujeito apresenta no Congresso algo ali para a comunidade de médicos, ali, comunidade científica, aquela apresentação ela não está no nível dialético, no nível de probabilidade da verdade. Aquilo que ele está apresentando está no nível o quê? Retórico, porque ele quer convencer aquelas pessoas dali a lerem o artigo dele. É no artigo dele ou no laboratório dele lá, que ele tem, o que quer que seja, é que está, de fato, a ciência, a dialética ali acontecendo. A contraposição de argumentos. Estão entendendo o que eu estou dizendo? É ali que está o core do negócio, né? Então, num primeiro momento, essas discussões que estavam tendo aí um tempo atrás sobre você não é científico, pá, é o TACAP da ciência, né? O sujeito nem sabe o que é ciência. Ele tá batendo no outro sem perceber que qualquer tipo de argumentação de 2, 3 minutos que ele venha querer falar, 10 minutos, não é suficiente para ele poder estar embasado em termos científicos. E aí vem a Idade Média para coroar esse negócio. Por que eu digo que vem a Idade Média para coroar esse negócio? Porque surge um estilo ali de escrita na Idade Média, não só de escrita, mas também de evento mesmo, que é a disputatio. A disputatio é o quê? A disputa, ela acontecia nesses moldes que o Platão e Aristóteles meio que fincaram as bases ali. Que bases são essas? Como é que funciona a disputatio? Você tem um sujeito aqui, ou um grupo de alunos, né? Às vezes as questões disputadas eram feitas, sei lá, por grupo de alunos, né? Então você tinha aqui um grupo de alunos que apresentava aqui vários argumentos a favor de uma tese. Depois você tinha outro grupo de alunos aqui apresentando vários outros argumentos contrários àquela tese ali, só que num nível de profundidade elevadíssimo. Então, o sujeito que apresentava aqui esse lado daqui apresentava vários argumentos, esse aqui apresentava vários outros argumentos contrários àquele dali, e aí vinha um sujeito que era conhecedor profundo do assunto, apresentava a solução para aquele problema, e logo em seguida, o que esse sujeito que era conhecedor do assunto fazia? Ele mostrava o que tinha de erro, né? Nesse primeiro grupo, o que estava faltando nesse primeiro grupo, e mostrava o que estava faltando nesse segundo grupo. E aí eu falo para vocês, peguem os textos das questões disputadas de São Tomás, por exemplo, para vocês verem. São Tomás pergunta lá, o que é verdade, né? Questões disputadas sobre a verdade. Ele dá vários argumentos para falar o que a verdade é, depois ele pega vários argumentos contrários àquele, ele apresenta a solução e depois mostra o que estava de errado nesse daqui e mostra o que estava de errado nesse daqui. Veja, ele apresentou 10 argumentos aqui, 10 aqui praticamente. É nesse nível, ele apresenta vários aqui e vários aqui. Praticamente ele esgota esse lado, soluciona o problema e ainda mostra o que está de errado aqui.
que é isso senão um nível dialético numa perspectiva extremamente profunda? Ou seja, você não está no nível agora mais do convencer, você não quer só convencer. Você quer o quê? Você quer mostrar que aquilo que você está propondo é muito provável de ser verdadeiro. Até que alguém possa te mostrar o contrário. Porque é assim que funciona a ciência, nessa perspectiva mais clássica. Ou seja, é alguém apresentando aqui o quê? Argumentos a favor de uma determinada tese e uma outra pessoa apresentando argumentos contrários àquela tese ali. E aí você vai o quê? Você vai meio que fazendo o confronto. O que é ciência, então? Se não esse confronto de o quê? De argumentos que se contrapõem. Isso é ciência. Ciência é isso. Confronto de argumentos que se contrapõem. De modo que você possa ter uma conclusão ali. Só que essa conclusão, vamos falar, todo mundo sabe, é uma conclusão momentânea. A ciência ela não tem essa capacidade de chegar e bater o martelo e falar, ó, é assim, não se discute mais. Porque pode sempre aparecer um elemento desconhecido da realidade e falar em realidade material, eu tinha falado do Heráclito, né? Do Heráclito não, do Anaximandro, que fala que o elemento é o apeiron, né? O elemento é indeterminado, porque enquanto a realidade está aí junto da gente, existe um elemento oculto aí na realidade, sempre a ser descoberto. A realidade ela tem esse elemento oculto, que está aí para ser descoberto a todo momento. Então, para finalizar, eu não vou nem entrar nos aspectos da modernidade. Eu queria dar uma resposta clássica. Numa outra oportunidade, eu posso pegar e emendar a perspectiva clássica e mostrar as críticas que nós podemos fazer à perspectiva moderna de ciência especificamente. Então, logo de cara, só para concluir aqui efetivamente, a ciência é esse confronto. A pergunta que a gente tem que fazer para o vulgo ou para as pessoas que se dizem doutas em ciência é: se nós tivéssemos pegar o assunto vacina, por exemplo, vacina, essa coisa toda que surgiu aí recentemente aí na humanidade. A pergunta é: quantos artigos sérios a favor da vacina você leu? Quantos artigos contra a favor da vacina? Quantos artigos sérios a favor da vacina você leu? E quantos artigos contra, que sejam sérios, a vacina você leu? Eu acho que, assim, para começar a discussão, eu acho que as pessoas deveriam ler aí pelo menos uns 10 artigos para cada lado. Só para começar a discussão. Porque aí você vai ter uma perspectiva A, uma perspectiva B, e dessa perspectiva aí você vai fazer o quê? Você, enquanto indivíduo, é que vai conhecer. Percebem? Porque é o indivíduo que conhece. Não é uma comunidade científica. Aquilo que nós discutimos antes ali. A comunidade não conhece nada, a comunidade não é nada. Quem conhece sou eu. Eu é que conheço. E cada um aqui que conhece. É o indivíduo que conhece. Então é o indivíduo que é só nele que há ciência especificamente. Por quê? Porque ele fez todo o processo dialético. E percebeu que aquele processo dialético ali, ele também não é algo assim, vamos dizer, absoluto, no qual você bata o martelo e não se discuta mais. É claro que assim, você vai agir na sua vida diante o quê? Diante de uma razoabilidade, não é assim? É uma razoabilidade. Então, por exemplo, dá pra gente saber sobre todas as coisas? Impossível. É impossível você saber sobre todas as coisas. Então, existem coisas que você delega aquele conhecimento para algumas pessoas. Pô, esse cara que está falando, ele sabe mais do que eu. Vou delegar isso aqui para ele. Então, eu vou me guiar mais ou menos por aquilo que ele me disse aqui. É claro que tem que ser pessoas prudentes, né? Aquela coisa toda que nós sabemos. Não pode ser qualquer Zé Mané. Tem que ser um sujeito prudente, tal. Agora, isso é o que a gente faz. Algumas coisas a gente delega. Outras a gente vira estudioso, especialista naquele assunto. Agora, se você não faz nenhuma coisa nem outra, vou ler aqui o texto do Hesíodo, do Trabalhos e Dias. Ele fala assim, Trabalhos e Dias, o Hesíodo, olha, ele fala assim, ó, tá até na Ética Nicômaco, no primeiro capítulo da Ética Nicômaco, se não me engano, Aristóteles cita isso aqui. Ele fala assim, olha, ótimo é aquele que de si mesmo conhece todas as coisas. Bom
o que escuta os conselhos dos homens judiciosos, mas o que por si não pensa, nem acolhe a sabedoria alheia, esse é, em verdade, um homem inteiramente inútil. E assim eu termino. Muito obrigado a todos. Até a próxima.